Bom dia a todos. Como é de praxe, parabéns ao Clube de Engenharia por esse evento, para que nós possamos ter 2 jornadas de reflexão sobre essa empresa, que é a base do nosso desenvolvimento. Muito obrigada também a vocês por esse convite. E que eu achei extremamente inteligente, não por eu estar aqui, mas porque, particularmente nesse assunto, a história é muito importante para que nós possamos entender o que está acontecendo. Eu me lembro que, quando começaram as primeiras manifestações, em junho de 2013, falou-se muito em Primavera Brasileira, fez-se alguns artigos, reflexões universitárias. Depois tudo aquilo sumiu. Eu não tenho certeza o que passou para a história, e eu acho que, por enquanto, ainda é uma página em branco. Então, eu começaria tratando dessa história do golpe, ou seja, essa interrupção do mandato da presidente eleita, que aconteceu em maio, dia 11 de maio, mais explicitamente, e que surpreendeu a muita gente, na academia, na imprensa, em muitos locais. Eu vi os senadores da República, lá no Senado, onde eu vou de vez em quando, vi senadores da República falarem, um mês antes do início do golpe, falarem contra a presidente, reclamar. Vi o PT fazer um programa de televisão, um mês antes também, Paz e Amor. Não falou nada, não alertou a população. Bom, a impressão que eu tive, e não sei se foi a de vocês, é que ninguém estava entendendo nada e que havia uma percepção quase universal de que não poderia haver golpe no Brasil, que nós estávamos em um momento de consolidação democrática. Ora, também logo que aconteceram os fatos, eu ouvi pessoas falar: o Congresso não vai aprovar, tenho certeza que a Câmara, isso não passa na Câmara. E depois, quando finalmente se deu o impeachment, as pessoas diziam, mas não vai durar. Quer dizer, Pedro foi generoso, disse que eu tenho mais de 40 anos, eu tenho, na verdade, mais de 50 anos em atividade política aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro que a mesma coisa se dizia em 64, assim que aconteceu, o 13 de março, as pessoas falavam: isso não vai durar, o Brasil não suporta ditaduras. Ora, então essa é a primeira página da história que eu quero trazer para vocês. O que acontece é o seguinte: nós tivemos, eu contei particularmente, mais de 30 golpes de Estado entre o início do Império, seu final, e de Getúlio até 92. Eu não contei, eu não incluí a República Velha, porque eu não estudei a República Velha. Já o Império eu estudei muito, que eu fiz uma tese sobre isso. Há 15 anos eu estou estudando a questão do Império e o Estado. Vê se tu acha meus aqui, por favor. Óculos. Não preciso muito, mas é bom estar à mão. Então, nós tivemos mais de 30 golpes. É impressionante. A nossa história é muito mal contada, porque, aliás, a própria independência já foi um golpe de filho contra pai. Por trás, os embaixadores estrangeiros, manejando as cordas, o britânico, particularmente, e os financistas de Londres. Depois, logo em seguida, vários outros se sucederam. Ora,
Agora, o que aparentemente é paradoxal é que os golpes se sucedem, mas a estrutura de poder permanece intacta. O que eu chamo de estrutura de poder ou sistema de poder? Quer dizer, de acordo com o Celso Furtado, eu considero o sistema de poder formado pelos donos do dinheiro das terras, os proprietários de ativos tangíveis e intangíveis, e as grandes empresas, conglomerados nacionais e estrangeiros. Esses são o que têm o comando do sistema político. Então, os golpes mudam, na verdade, é o regime político. Isto é, a institucionalidade que acompanha a função de Estado. A gente escolhe entre presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, república, voto censitário, voto universal, direto, indireto, agora vem a questão das listas, tem variedades muitas, né? Então, o que eles mudam nos golpes é o regime político. Ora, por que será que isso acontece? Quer dizer, tanta instabilidade, nossas constituições não duram. O que é a Constituição? A Constituição é um pacto nacional que define as grandes linhas de ordenamento social do Estado. Ela não dura e é pouco respeitada em geral, né? Isso significa, dizem alguns autores que eu considero melhores do ponto de vista de aprofundamento da questão, que isso resulta do desenvolvimento propriamente dita. Essa instabilidade, ela reflete traços básicos do subdesenvolvimento, e é Gélio Jaguaribe que diz isso, basicamente estagnação, desigualdade e desnacionalização. O Hélio colocou este traço, que eu acho importantíssimo, como uma característica básica do subdesenvolvimento. Ele diz, em função disso, nossas elites são disfuncionais. Ou seja, elas não conseguem unificar a sociedade em torno de um único acordo. Elas não conseguem organizar um sistema de trocas sociais no qual todos saiam ganhando, né? E essa disfuncionalidade das elites, ela está na base da alteração permanente ou da instabilidade do nosso regime político. É uma explicação que me parece a mais correta, com o tempo que eu tenho de observação. Nós vimos agora mesmo o que aconteceu. Né? Bom, agora, das formas eu já vi. Bom, no entanto, eu acho que é um ponto que nós ainda não estudamos bem. Né? Quer dizer, para muitos, o golpe parece briga de poder. 2 ou 3 grupos que se enfrentam e estão a fim de abocanhar o poder pelos enormes privilégios, vantagens materiais que oferece. E muitas teses se desenvolvem em torno desse tema. Quer dizer, eu vou um pouco mais adiante e eu digo que, analisando os grandes golpes de Estado, e eu diria que os maiores foram o de 22, da República, a Revolução de Vargas, a única realmente que alterou, de certa forma, as estruturas de poder. Depois, 64, 92, Collor foi um golpe que colocou Fernando Henrique no Ministério das Relações Exteriores. E para quem estuda história do Brasil, sabe que o Ministério das Relações Exteriores é particularmente estratégico. Dificilmente alguém foi indicado para aquele cargo sem ter aceitação dos centros de poder mundial, né? Então, ali já
estava encaminhada alguma coisa, impeachment de Collor, assume Itamar, Fernando Henrique, Ministério de Relações Exteriores. De lá ele foi para a Fazenda, da Fazenda para a Presidência da República, com um projeto que não foi explicitado. Eu estava em Brasília, eu vi os debates, eu assisti a televisão, ninguém entendia, ninguém entendeu, é até bom de recuperar isso historicamente. O que é essa ORV, de onde vocês tiraram? Eles só falavam em securitização, os nomes assim muito estranhos. Há pouco tempo, Gustavo Franco, 2012, colocou num site, ultradireita, Ludwig von Mises, ele colocou um depoimento ao jornalista Leandro Forte, se eu não me engano, dizendo que, na verdade, o que eles queriam era dolarizar o Brasil, a economia brasileira. Mas não tiveram peito para fazer isso. Então, usaram o RV, que, na verdade, era o dólar do dia anterior. Eu fiquei estupefata, é a palavra, pela coragem dele dizer isto, por ninguém ter negado isto, e pensei, por que ele disse isso agora? Porque certamente esse projeto não morreu. Eles vão voltar com ele. Isso é muito importante. Porque a história serve não só para a gente entender o que passou, mas para tentar antecipar aquilo que pode vir. Ou seja, para estabelecer os cenários prospectivos. Bom, terminado esse primeiro ponto, eu queria aprofundar um pouco essa questão econômica. Quando eu fiz uma tese de doutorado, eu trabalhei as ferrovias no século XIX. A participação do Estado na construção ferroviária, e aí foi que eu revi todo o século XIX, porque os livros se contradizem de tal maneira, nós sabemos todos tão poucos, e eu digo isso nós, porque quando eu fui estudar isso, eu tinha quase 60 anos. Trabalhava muito de tempo, tinha feito faculdade, e não sabia nada. Começo a ler a história do século XIX, não sei nada. Isso aqui tem completo, isso aqui não está, isso aqui diz... É um horror, né? Então, a nossa história é muito mal conhecida. Ora, e nessa mesma ocasião, quer dizer, estava em curso, quando eu estava fazendo a tese, o PAC do Lula. E o PAC foi um plano monumental, muito bom, centrado na questão da infraestrutura e com um grande projeto ferroviário. Eu disse, olha, será que eles sabem, me perguntei, que no século XIX, a ferrovia, inicialmente, elas surgiram não como meio de transporte, porque, na verdade, o Brasil não tinha massa de gente, nem de mercadoria, para o estabelecimento de caminhos de ferro, como se dizia. Nós éramos um país pequeno, menos de 10 milhões de habitantes, uma produção mínima também. Então, na verdade, eu pude observar, lendo os relatórios ministeriais, que foram 2 os atrativos para o capital estrangeiro. Por um lado, um sistema absolutamente generoso, de garantia de lucro. Eu tenho um amigo francês que eu digo, olha, o governo montou um sistema de garantia de juros, porque na história é garantia de juros. Ele disse, não existe garantia de juros, na verdade isso é garantia de lucro, é verdade. Na verdade foi uma caderneta de poupança. Quem aplicasse dinheiro em construção ferroviária, o governo garantia 7% de remuneração anual, juros, sobre aquele capital envolvido na construção, em libra-ouro, evidente, nada melhor.
Quer dizer, muito bom. É uma caderneta de poupança, né? Imagina se hoje eles oferecerem, quem investir no Brasil, eu dou uma garantia de 7% ao ano, em dólar, euro, etc., vai chover dinheiro. Só que isso nos levou à bancarrota. A grande falência de 1898, quando a economia brasileira ficou literalmente ajoelhada diante do Barão de Rothschild. Mas eu dizia que o primeiro interesse da construção ferroviária no século XIX foi esse sistema de garantia de juros. A segunda foi a questão mineral, o que também ninguém sabe, principalmente os engenheiros, a quem nós devemos uma grande parte da literatura sobre ferrovias no Brasil. Não sabe por quê, né? As ferrovias foram sempre vistas como um enorme avanço em matéria de progresso técnico, tecnológico. Esse foi o lado enfatizado. Depois, com uma história escrita por paulistas, eles louvaram o empenho dos paulistas em montar uma extraordinária rede ferroviária, a mais desenvolvida do Brasil. Você sabe que o paulista tem autoestima lá em cima, né? E louvaram os ingleses que financiaram, emprestaram dinheiro, etc. Então, bom, e o Estado não, o Estado não se fala nada. Aí quando eu fui ver, analisar realmente os números, os orçamentos, os relatórios, sem o Estado a gente não teria ferrovias, dificilmente. Ah? Já naquele século XIX. Outro fato também pouco conhecido é que a primeira ferrovia concedida pelo governo federal foi a Estrada de Ferro de Pernambuco, entre Recife e Água Preta. Não foi a de Mauá, que foi de alçada estadual, não foi a Central do Brasil, que só foi concedida 3 anos depois, porque os banqueiros ingleses não queriam financiar a Central do Brasil, que naquela época era Dom Pedro II. Foi a Estrada de Ferro de Pernambuco. E aí eu tenho uma mania de ler leis, mesmo sem ser advogada, eu sou economista. Acontece que eu trabalhei no Estado a maior parte da minha vida. E no Estado nós não podemos fazer nada que a lei não autorize. Então eu peguei o hábito, em matéria de orçamento, em matéria de plano, eu estou sempre procurando qual é a lei, vou lá e leio a lei. Aí, quando fui fazer a pesquisa, também procurei qual é a lei e fui ler todas as leis. É difícil, é chato, mas tem que ser feito. Ora, e aí eu tive uma grande surpresa. Nesta primeira ferrovia concedida, Estrada de Ferro de Pernambuco, tinha lá uma cláusula mineral, que ninguém sabe, que ninguém fala. Eu li quase tudo que saiu sobre ferrovia no Brasil. Realmente agora eu precisava dos óculos, mas não tenho paciência. E pode ser 4? Deixa eu ver. Ah, está aqui. Beleza, obrigada. Aí eu encontro lá, no decreto de... Hein? Claro, eu procurei um camelô aí, não achei, ainda é muito cedo. Olha só, artigo 30º do decreto de concessão, decreto 1030, de 7 de agosto de 1852. Artigo 30º, a companhia terá a faculdade de explorar e abrir minas de carvão, pedra calcária, de ferro, chumbo, cobre e de quaisquer outros metais, ainda preciosos, sem prejuízo de direitos adquiridos por outros. Vocês tinham escutado falar dessa cláusula mineral? Eu não. Obrigada, pode deixar aqui. Eu não tinha escutado. Eu trabalhei anos em transportes, né? Li todos os livros à disposição do público, né, que saíram,
São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem um dos melhores estudos sobre transporte ferroviário daquela época, de um professor de Santa Catarina. Bom, esta ferrovia de Pernambuco, ela foi outorgada sem licitação, assim, de surpresa. Porque o que é importante também é vocês saberem, nós sabemos, que o liberalismo funciona assim. Ninguém está querendo aceitar. No liberalismo, o Estado não manda nada. O Estado está lá sentadinho, à disposição das empresas que chegam com um projeto na mão. Quero fazer isto. Faça uma lei para mim. Discute-se um pouco, debate-se. Foi isto no século XIX e voltou a ser isso agora, no meu entendimento, pelo que eu tenho observado. Então, essa estrada de ferro de Pernambuco foi concedida sem licitação a quem? A dois ingleses, os irmãos Mornay. Bom, eles inseriram, provavelmente, eles, os ingleses, ou quem os financiava, a cláusula mineral nos contratos de concessão. Isso permitia que a empresa concessionária ficasse com 25, 30, 20, cada contrato é um contrato, quilômetros de cada lado da linha férrea à sua disposição, como faixa de domínio, e qualquer mina que estivesse nesta chamada zona de privilégio, ela teria prioridade de exploração. Maravilha. Então, esse foi o grande interesse. Aí eu passei a entender os tratados, os traçados tortuosos, né? Tem gente que olha, por que fizeram assim? Ué, eles conheciam o mapa das minas, né? E eles certamente traçaram as ferrovias para que essas minas ficassem dentro das faixas de domínio, daquela zona protegida ou zona de privilégio, que lhes daria preferência imediata na exploração da mina. Tem mais, o trabalho que eu fiz, e que eu até quero um dia trazer aqui no clube para discutir com vocês, total da tese, né? Foi a primeira vez que se fez, porque eu queria estudar o Estado, então eu tive que escolher o Brasil como universo. Até então os estudos eram regionais. As ferrovias de São Paulo, as ferrovias de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Mas se eu quero o Estado, eu tenho que ter o Brasil. E aí é que você começa a poder cruzar dados, né? Quando eu vi o nome desses dois ingleses, os irmãos Mornay, eu lembrei que lá no livro de São Paulo estava dito que na década anterior, 1840, esses irmãos Mornay estavam lá em São Paulo, interessados em uma ferrovia que ligava com as minas de ferro que serviam à metalúrgica, à fábrica de Ipanema. Olha, não é por acaso, mas é no século XIX, 1840, você está lá, interessado na concessão de uma ferrovia para transporte de minério de ferro. Consegue. Depois não levaram adiante, eu acho que foi a questão de dinheiro. Aí, quando pinta Pernambuco, você está lá em Pernambuco, os mesmos. Isso não é um acaso. Quer dizer, na verdade, o trem, né, ele foi colocado lá na Europa pela primeira vez para transportar o carvão, né, das minas de ferro ali da Bélgica. Foram os Rothschild, quer dizer, a gente tem que estudar os outros países também, porque essa gente fica circulando pelo mundo procurando oportunidades. Então, de lá eles vêm para cá. Ora, aí quando eu digo Lula novamente com o PAC, um programa ferroviário, que será que tem esse programa ferroviário? Será que existe alguma similitude com o que eu observei no século XIX? E comecei a pesquisar em torno de um programa, um projeto, que é FIOL, Ferrovia de Integração do Oeste para Leste, do Oeste brasileiro para o Leste, FIOL. Importantíssimo, né? Porque nós temos que nos ligar aos outros países da América Latina. Só que quando eu aprofundei, eu digo, na verdade ela está sendo construída para servir as minas de Caetité,
Minas de Ferro da Bahia. Eu digo, é provável que o nome seja bonito, mas o projeto não se realize nunca. Ela vai até Caetité e para, não tem mais dinheiro. Serve o propósito da mina de exploração do minério de ferro para ali. Me admirou muito querendo fazer a integração com a América Latina. E aí, quem está explorando essas minas de ferro? A Bahia Mineração. Bamin. Aí vou estudar essa Bamin. Essa Bamin foi formada em Londres por um geólogo, que eu não quero dar o nome aqui, em casa eu tenho, que era conhecido na Bahia como o farejador de minérios. Ele descobriu o minério, ganhava a concessão lá nos lugares próprios, depois negociava em Londres, como foi o caso. Isso aconteceu muito no século XIX. A história das ferrovias ela é cheia de testas de ferro. Ou, como diz o historiador Evaldo Cabral de Melo, os caçadores de concessões. Então, esse geólogo baiano, com a concessão na mão da Lavra de Caetité, foi a Londres e negociou com quem? Com ArcelorMittal. ArcelorMittal comprou a Cesita, que foi uma das primeiras privatizações do Collor. Antes, aquele pouquinho tempo que ele ficou no poder, ele logo cumpriu, provavelmente, uma dívida de campanha, cedendo a Cesita, que foi comprada por esse grupo ArcelorMittal, que você pesquisando um pouco mais, depois tem a Belgo Mineira também, e ela é a sucessora, na posse das minas, do grupo do Percival Farquhar. Um cara poderosíssimo no século XIX, representante de um truste norte-americano e belga, que comprou quase todas as ferrovias brasileiras, provocou a Guerra do Contestado, botou as madeiras abaixo, expulsou as famílias, enfim. E que ainda se julgou, no século X, o rei no Rio de Janeiro. Quando eles voltaram agora, a Endesa fez um livro de homenagem a Farquhar, onde está escrito que o rei que havia sido Mauá foi depois Farquhar. Olha só. Bom, então vi essa ligação. Interessante, interessante. E agora eu procurei mais para fazer essa palestra. E aí eu localizei um ano crítico politicamente, que é... Você me avisa quando estiver perto de terminar, que eu não gosto de passar o tempo, eu tenho debate depois. Mas essa história é tão rica. Ali em 2013, o que estava acontecendo? Tá, eu vou terminar aqui, depois o resto. Vou deixar o exemplo do Mauá, vou tentar rápido. Senão tem que ler, me dá os óculos, para andar mais rápido. Obrigada, querido. Eu localizei, no ano de 2013, um conjunto de problemas que me dizem a causa do golpe está ali. Aquelas manifestações de rua devem ter sido provocadas ou como manobra diversionista ou como nuvem de fumaça. Vou ler rapidamente o que aconteceu no setor mineral em 2013. Litígios em torno dessas baías de mineração. Litígios dela com a Comissão Pastoral da Terra ou com a população atingida e com o governo em torno de licenças, E litígios internacionais em Londres, porque eles fizeram lá uma grande negociação e quem acabou dono das minas de Caetité foi um grupo, Eurasian Group,
dono de uma empresa NRC, que ficou dona do minério de ferro. Então, eles estavam brigando porque tinham prometido obter licenças aqui na área de meio ambiente, não tinham, e tinha uma questão de dinheiro envolvido. Litígio em Londres sempre é uma questão séria num país periférico. Nesse mesmo ano de 2013, a nossa ex-Vale do Rio Doce abandonou 3.000 quilômetros de trilhos na Bahia, que ela tinha adquirido na privatização a ferrovia Centro-Atlântico. O que é estranho é que a Vale, 2 anos antes, tinha feito uma outra empresa, que é a VLI, Vale Logística Integrada, com planos de expansão, investimento, em 2011. Como é que em 2013 ela abandona esse filé mignon da Bahia? Nesse mesmo ano, de 2013, no Congresso realizavam-se assembleias, audiências públicas, não é? Em torno do programa da IPL, Empresa de Planejamento e Logística. E aí, mais um fato curioso, é que o governo convidou para presidir essa empresa Bernardo Figueiredo. O curioso é que esse nome havia sido rejeitado pelo Senado para presidir a NTT pouco antes. Então, ali tem um confronto, tem um conflito, né? Bom, outro fato importante, em julho de 2013, a falência do Eike Batista, que até hoje a gente não sabe como chegou, como virou bilionário, como caiu e como já está levantando todas as falências. Ele já está com o nome, parece limpíssimo na praça. Bom, um último fato que tem a ver também com a questão mineral, onde está incluído o petróleo, claro, né? É que o governo estava debatendo com o Congresso um novo Código de Mineração. E nesse novo Código de Mineração, tinha uma proposta do governo que era a substituição da sistemática de concessão por tempo ilimitado para um contrato por tempo determinado. E 6 meses antes, em 2012, uma grande consultoria de Minas Gerais tinha endereçado publicamente uma carta ao governo dizendo-se contrário às propostas encaminhadas pelo governo. Bom, e aí eu me perguntei, voltaram todos ao Brasil, aqueles trústios do século XIX, que estão lá no livro do John Robson sobre a história do capitalismo, que dominaram a nossa, grande parte da nossa superfície, aqui, enquanto durou o Império e a República Velha, porque não é só o pessoal do Percival Farquhar, as minas de ferro, de ouro, de diamante, né? Há também a questão da Wilson & Sons, que é uma empresa que chegou aqui no início do século XIX, tinha um monopólio do transporte de carvão, da navegação, um filho dele virou conde Wilson, um filho dele era considerado na corte o rei do carvão, coisa que ninguém sabe também, eu vim a saber lendo aí alguns documentos, tinha um rei do carvão no Império, era o Edu Wilson, o conde Wilson, né? Esse pessoal está de novo aí, dono do Rio Grande, do Porto Rio Grande, de Niterói, da Bahia, de Estaleiro, são os mesmos. Quer dizer, claro, o Império, né, e aqueles que fazem parte do poder imperial, eles não têm horizonte de tempo, eles são eternos, né? Bom, eu iria depois, mas eu completo a noutra ocasião. Quer dizer, então isso diz para mim o quê? Que o que estava por trás dos eventos de 2014, 15, 16 era a questão mineral. E tem mais 3 para terminar, né? 3 questões, que é quando acontece o afastamento da Dilma, imediatamente as primeiras medidas foram a reorganização dos ministérios,
unindo transporte e portos. Transporte unindo os portos à questão ferroviária. Ora, tinha litígio em torno do Porto de Açu também. Aí ficou uma pessoa só encarregada. O projeto de PPIs, que é um escândalo, porque Programa de Parcerias Estratégicas, porque ele acaba com a autonomia de estados e municípios, ele cria um conselho que vai gerir tudo, presidido pelo presidente da República, ou seja, de uma centralização administrativa como jamais se viu na nossa história independente. E também, no dia 12, não só o governo sai com aqueles decretos, no dia 12 o Sarney Filho entrega ao Congresso um substitutivo ao Código de Mineração e o Sarney vem ser depois o ministro do Meio Ambiente. Né? Enfim, eu vou parar por aqui. O outro ponto que eu tocaria depois é a questão do Mauá, que, no meu entender, é um precedente muito bom para que nós possamos entender o que está acontecendo com a Odebrecht, né? Que é, na verdade, o principal representante, eu diria, da capacidade do patrimônio tecnológico que nós acumulamos em matéria de engenharia nacional. Né? E é também a grande parceira do governo em matéria de tecnologia para a defesa nacional. Quer dizer, eu diria que ela está sendo perseguida e provavelmente vai ser liquidada, como Mauá foi liquidado, muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Obrigada. Muito obrigado, Ceci, pelas suas palavras. E nós vamos ter agora como programado 30 minutos de perguntas e respostas. Eu pediria que os interessados em participar, ao receberem o microfone, que se identificassem e que também instituição representam. Eu pediria que fossem bastante objetivos, porque os dois palestrantes seguintes, né, o engenheiro Tomás Garcia e o nosso Guilherme Estrela, já estão aí, e nós vamos ter seja pela palestra da nossa Ceci, seja pela abertura que o presidente Pedro Celestino fez, muito densa em informações, em debates e temas para reflexão para o futuro. Então, o primeiro ali, por favor, se identifique. Bom dia a todos. Meu nome é Júlio César, eu sou jornalista do Jornal Inverta. Gostaria de perguntar à professora Ceci Juruá sobre o que ela acha da questão do IRSA, é um projeto de integração latino-americana em logística para integrar a América Latina em questão de transporte para a questão da Ásia, para integrar com os países da Ásia e da América do Norte. Vamos colher mais perguntas, fazer blocos de 3 perguntas para que nós dinamizemos mais esse período da nossa reunião. Mais alguém? Então passo a Ceci. Grata pela questão. Eu te diria o seguinte, Júlio César, né? Está funcionando? O som tá bom? Eu, desde 75, eu trabalho em transporte. Eu não acredito mais em plano nenhum. Enquanto estiver no papel, enquanto for proposta de meia dúzia de pessoas, enquanto não for ao debate público,
enquanto não tiver uma penetração maior na sociedade, dificilmente, não é, esses planos eles serão cumpridos tais como eles foram formulados. Mesmo o metrô, tudo tem sido, sabe, não dá para analisar, você não sabe o que vai acontecer. Eu acho perfeita a integração, o corredor, né, esse corredor lá para o Peru, Bolívia, nós precisamos, entende? Precisava restabelecer aquela ligação que seria provavelmente por onde ia o Fiol, aqui por Mato Grosso. Mas a experiência não deixa de dizer que seria assim, tal como planejado. Vou aproveitar para dar um recado de Sérgio Magalhães. Não sei se vocês sabem quem foi Sérgio Magalhães. Deputado federal pelo PTB. Homem competente, consciente. Foi o candidato do PTB na eleição para governador em 1962. O Sérgio tem um problema, tem um livro que eu li com muita atenção, Problemas do Desenvolvimento Brasileiro. É uma das melhores obras sobre aquela década de 50. E ele diz, ao final da vida, enfim, Getúlio Vargas adquiriu plena consciência de quais eram os grandes problemas da nação. E não só teve consciência e convicção, como ele encaminhou a solução para esses grandes problemas. Petrobras, plano de eletrificação, Eletrobras, reaparelhamento do transporte ferroviário, BNDES. E como Getúlio era um líder de grande prestígio popular, e tendo em vista a comoção também que o seu desaparecimento causou, essas ideias defendidas por Getúlio viraram bandeiras da sociedade. Foi a primeira vez que a sociedade brasileira, motivada por um líder daquele porte, com aquela história, empenhou-se realmente em torno das questões de desenvolvimento. E a tal ponto, isso assustou muita gente, que imediatamente se organizou um outro polo. Eu não conhecia esse outro polo, tudo isso com 60 anos, 65, imagine. Esse outro polo é aqueles que defendiam para o Brasil um modelo canadense. Aí eu fiquei mais curiosa ainda, porque eu nunca, como economista, eu tinha escutado falar em modelo canadense. Aí fui atrás, né? O modelo canadense é um modelo que diz que o país só pode se desenvolver através do capital estrangeiro. É proibido o desenvolvimento com recursos próprios. Vocês encontram referências a este modelo em Celso Furtado, em Hélio Jaguaribe e no próprio livro. Aí a gente começa a entender mais ainda o que está acontecendo. Quer dizer, é aí que eu quero colocar historicamente a figura do Barão de Mauá. O que foi? Um empreendedor, né, que movimentou ferrovia, banco, navegação, dique flutuante, enfim, foi o homem mais rico do Brasil, e que a aliança da burocracia estatal com as finanças de Londres levaram ao fracasso. Né? Quer dizer, que parece é o que pode estar se repetindo agora. Quer dizer, à beira de realmente nos tornarmos a quinta principal economia do mundo, vem este golpe de muitos lados, né, que pode nos derrotar por meio século novamente e impedir a nossa caminhada de sucesso. Nós somos um povo vitorioso em direção a uma sociedade mais digna, mais correta, mais bem aparelhada, né? À altura das riquezas minerais de que nós somos proprietários naturais. E são esses recursos minerais e esta
ambição desenfreada dos conglomerados pelo monopólio dos minerais do mundo inteiro, que estão provavelmente por trás, né, do golpe de 2016. Muito obrigado. Mais alguma questão? Bom dia a todos. Um prazer imenso revê-la, professora. Eu sou Edson Monteiro e aqui falo, sou engenheiro e falo como membro do Conselho Diretor do clube. Considero esse momento um dos momentos mais importantes que a gente está vivendo nesses últimos anos. Queria fazer um pequeno comentário rapidamente para encaminhar uma questão que eu considero fundamental. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que, independentemente da identificação tecnológica, acreditam que o grande instrumento do dominador, colonizador, inveterado, é fazer com que a história fique absolutamente apagada da formação cidadã. Quando eu disse que eu sou um dos poucos, é porque eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que tenham essa paixão pela história. A paixão pela história, a dedicação à pesquisa, para tirar de todas essas informações que são informações mal intencionadas, a verdade. Ou pelo menos tangenciar essa verdade. E o que eu sinto, doutora Ceci, é que é extremamente difícil para nós penetrar junto às camadas que serão responsáveis, eu não vou nem mais dizer pelo futuro, mas pelo presente, e um presente que já é secular. Nós recentemente ouvimos muito falar sobre corrupção. A corrupção no Brasil, de uma maneira formal, perfeitamente identificável, com um estudo não muito longo, ela vem desde o século XVII. E, curiosamente, os modelos se repetem. A plutocracia permanece. Ela vai variando em função das contingências mundiais, nos seus aspectos de se localizam no determinado campo, mudam de campo, mas não mudam de modelo e de intenção. Então eu vou lhe fazer uma pergunta depois dessas considerações. Professora, nós já temos muitos anos de luta. E naturalmente a gente vai juntando as nossas alegrias, que existem. Uma enorme decepção, uma verdadeira amargura. Eu dou uma olhada rapidamente aqui por esse auditório, embora eu fique muito satisfeito com essa última fileira, porque a faixa etária média, ela vai decrescendo da primeira fila para a última. Então, eu gostaria que houvesse mais últimas filas. E o Clube de Engenharia é uma notícia que vem junto à pergunta. Recentemente, através da sua alta direção, criou uma secretaria que alimenta o sonho de poder trazer o jovem vocacionado à engenharia para conhecer a verdade da história do seu povo e da sua nação. Aqui nas reuniões do Conselho Diretor, os alunos de engenharia do Brasil têm espaço. Eles se assentam aqui, nesse espaço nobre. Porque, naturalmente, a alta direção do Clube de Engenharia compreende, de acordo com as minhas primeiras palavras, que é através da consciência da verdade
que a história nos ajuda através da pesquisa a descobrir, a gente possa influenciar a vida do nosso povo, a vida do povo do qual fazemos parte. Professora, com 1000 perdões a questão vai agora. Lá no fundo do seu coração, qual é a perspectiva que a senhora tem, com seu conhecimento, com sua experiência, com seu amor pela história verdadeira? Qual é a sua perspectiva de que a gente possa, na realidade, sensibilizar o jovem brasileiro para essas verdades que estão ocultas nos livros de história? Qual é a sua perspectiva, professor? A minha, eu não direi que é pessimista, porque eu continuo na luta. Eu estou, nesse momento, redigindo um livro sobre a trajetória virtuosa da engenharia brasileira. Curiosamente, eu estou estudando o século XIX. Eu tenho os trabalhos do século XVII e XVIII. Então, eu não sou um pessimista, senão eu já estaria recolhido lá no meu canto, aguardando a minha hora. Mas eu confesso que eu vivo extremamente preocupado e tenho, em determinados momentos, a sensação de que seremos colônia eternamente. Então eu pergunto, professora, qual é a sua perspectiva diante da nossa realidade? Essa gente vai ser alcançada por nós? Olha só, eu pedi que colocasse no quadro esta frase. O momento é extremamente difícil, duro, o projeto deles é eterno. Mas como Dom Pedro Casaldáliga, e eu até me emociono, eu acho que nós temos que responder, aconteça o que acontecer, o nosso sonho é mais forte. Iremos resistir. Como? Não sei. Encontraremos o nosso caminho, como estamos tentando aqui agora. Eu sempre me coloco à disposição para a juventude. Quando quiserem, eu estou às ordens, eu trabalho gratuitamente, e eu acho que vocês é que têm que levantar essa questão, aprender a nossa história, porque o futuro de vocês, a sobrevivência de vocês, depende de conhecer a história do Brasil para que possam enfrentar momentos difíceis. E muito obrigada, professor Edson. O senhor também, eu sei que é um grande pesquisador. Parabéns. Muito bem. Nós temos uma última pergunta. Eu vou passar para... E depois vamos ouvir o nosso próximo palestrante. Por favor, se identifique, por favor. Oswaldo Maneschi, jornalista. Professora, no final da sua palestra, a senhora, de certa forma, para mim, que sou uma pessoa ligada ao PDT, a senhora falou uma coisa muito importante sobre o Getúlio Vargas, que é a visão que eu tenho. O Getúlio Vargas, diante de 45, embora o Código Nosso de Minas seja de 36, um código nacionalista, né? E o Getúlio conclusivo da década de 50. Não está na hora do Brasil, que tanto combate, o Lula mesmo dizia que Getúlio era pai dos pobres e mãe dos ricos. O Lula falou isso, me lembro disso, na década de 70, no início do PT. Eu acho que o Lula está revisitando Getúlio. Não está na hora do Brasil prestar atenção em tudo que Getúlio Vargas fez por esse país? Parabéns, Maneschi, companheiro do PDT, com muito orgulho. Hoje, um brilhante jornalista também lá em Brasília. Olha, eu acho que o Lula e o pessoal do PT não entendem nada de Getúlio, né? Getúlio foi muito maior do que tudo que eles possam imaginar. Acho que a esquerda não conhece Getúlio, fazem acusações terríveis, não conseguem citar Getúlio sem ser o ditador.
E, no entanto, Getúlio é muito mais do que isso. Eu acho que está na hora de os jovens, principalmente, organizarem um grande debate em torno de Getúlio, da obra de Getúlio, da personalidade e dos frutos de Getúlio, que, na verdade, se nós desfrutamos de uma vida melhor, é graças a Getúlio. Porque até 1930, o nosso país era uma grande fazenda, né? E também não dá para falar em ditadura, porque eu já escutei muita gente boa dizer que a ditadura de Getúlio foi muito menos cruel do que o estado de sítio da República Velha a serviço dos banqueiros ingleses. Então, é bom dar nome aos bois, eu acho que a gente tem que estudar. Acho que o PDT não está à altura de Getúlio, não há um partido hoje à altura de Getúlio. Nós temos que estudar e reorganizar as forças políticas com base nas lições, na herança e no caminho que o Getúlio nos indicou, sabendo, né, que ele era, do ponto de vista historiográfico brasileiro, um conservador, talvez bem mais situado, certo ou erradamente, à direita do que à esquerda. E como dizia o meu professor de marxismo, Inácio Rangel, no Brasil, a esquerda propõe, faz as bandeiras, mas quem implanta as grandes reformas de desenvolvimento é a direita. Obrigada. Ceci, muito obrigado.